Bem, pessoal, vamos agora falar sobre o controle da jornada de trabalho. Nós sabemos que existe uma jornada contratual, uma jornada que é prevista ali contratualmente, existem lá os limites para os limites máximos, né, para cada uma das jornadas de trabalho, mas resta agora saber se, de fato, se efetivamente aquela jornada está sendo cumprida. E é daí que surge este tema controle de jornada. Este é um tema importantíssimo. Nós vamos ler aqui juntos o artigo 74 da CLT, que é um dispositivo legal muito rico em detalhes. Ele permite ao examinador a elaboração de uma grande quantidade, uma série de questões de prova sobre este assunto. Então, atenção redobrada. Quem estuda para a área trabalhista realmente tem que estar afiado neste tema que nós vamos comentar agora. Então, olhem só, pessoal. A regra geral, a grande regra geral, é que as jornadas de trabalho elas sejam controladas. Legal? Então, essa é a regra geral. Que o empregado ele seja submetido a algum tipo de controle para se aferir, para se verificar qual a jornada que está sendo efetivamente cumprida. Essa é a regra geral. Nós vamos ver que tem exceção em que a jornada deixará de ser controlada, mas por hora grave aí que a regra geral é que a jornada seja objeto de controle. Legal? E é isso que consta aqui no caput do artigo 74 da CLT, que diz que o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. A partir do momento em que o legislador diz que o horário deve ser anotado, nós já sabemos que ele está falando sobre o controle da jornada. Então, regra geral, jornada é controlada por meio da anotação do horário de trabalho dos empregados. Legal? Agora, pessoal, atenção redobrada para nós lermos juntos aqui o parágrafo 2º deste artigo 74. Antes de mais nada, eu destaco que esse dispositivo legal, ele foi objeto de alteração pela Lei 13.874 de 2019. Legal? Lá de setembro de 2019, surgiu essa lei, dando uma nova redação ao parágrafo 2º do artigo 74 da CLT. Então, agora vamos ler juntos e vamos fazer aqui uma série de considerações, de observações sobre esse dispositivo legal. Em primeiro lugar, amigos, olhem só. Olhem o que está dizendo aqui o legislador. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, legal? Mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída. Então, é isso que está, essa anotação, é esta a que se refere aqui o caput do 74. Então, mas o parágrafo 2º vai nos dizer ainda a forma que deve ser seguida para esta anotação. Para tais estabelecimentos, mais de 20 trabalhadores, deve haver a anotação da hora de entrada e de saída. E esta anotação, amigos, deve constar em registro manual, mecânico ou eletrônico. Não? Manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Permitida, olhem só, então, o Ministério do Trabalho, né, atual Ministério, funções incorporadas lá pelo Ministério da Economia, ele vai expedir algumas regulamentações e no trecho final aqui do parágrafo 2º é permitida a pré-assinalação, então, vejam, a pré-assinalação do período de repouso. Então, os momentos de descanso, né, vou sair ali para o almoço e vou retornar a tal hora. Eu vou pré-assinalar esse período de repouso. Legal? Vejam que nós temos aqui um dispositivo bastante rico em detalhes. A primeira observação é que, antes de setembro de 2019, o limite de trabalhadores, a quantidade de trabalhadores que exigia, né, que a partir da qual passava-se a exigir o registro, a anotação em registro manual, mecânico ou eletrônico, era de
até de mais de 10 trabalhadores. E após a Lei 13.874, essa quantidade foi alterada para mais de 20 trabalhadores. Então não se assustem se aparecer lá na sua prova uma questão dizendo, né, que mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Atualmente, amigos, este limite a partir do qual é obrigatório esse registro não é mais de 10 trabalhadores, é sim de 20 trabalhadores. Então, essa atualização foi promovida justamente pela Lei 13.874 de 2019. Então, muita gente vai dizer, olha, mas mais de 10 trabalhadores, enfim, poderia estar enquadrado de algum modo em mais de 20 trabalhadores, mas se atentem aí para justamente esta alteração legislativa. Anteriormente, o limite era de 10 trabalhadores, atualmente o limite é de 20 trabalhadores. Daudi, quer dizer então que se eu tenho lá um estacionamento, eu sou dono de um estacionamento, e lá no meu estacionamento, que é o meu estabelecimento, eu tenho 3, 4, 5 empregados, quer dizer então que eles não terão direito à hora extra? Não é bem assim, pessoal. Por quê? Nós sabemos, a Constituição Federal nos assegura o limite lá, a jornada máxima de 8 horas diárias, 44 horas semanais, e diz ainda que aqueles que trabalharem sobre a jornada extraordinária, farão jus a um adicional de no mínimo 50%. Então aqueles meus empregados, 3, 4, 5 lá do meu estacionamento, eles continuam tendo direito ao pagamento da hora extra. Legal? A diferença é que, como eu estou abaixo desta quantidade aqui, de até 20 trabalhadores, eu não sou obrigado a realizar o controle da jornada daqueles empregados em meio manual, mecânico ou eletrônico. Legal? Mas o que vai acontecer? Se aqueles empregados, ou se um daqueles empregados do meu estacionamento, ele vai lá e me processa e pede lá ao juiz dizendo que ele fazia 1 hora extra todos os dias. E ele vai lá, traz uma série de provas nesse sentido. Chama ali uma testemunha, tira ali, pega ali algum tipo de troca de e-mail, de troca de mensagem ali, de WhatsApp com o empregador, e ele acaba comprovando, né, ou dando ali alguns indícios, algumas pistas de que ele fazia, sim, pelo menos 1 horinha a mais por dia. Fato é que, diante dessa situação, eu, empregador, não terei estes registros, essas anotações em registro manual, mecânico ou eletrônico, para comprovar e, de algum modo, contrapor a prova que o empregado produziu, aquela prova que ele está exibindo ali perante o juiz. Então, resumo da ópera. Eu tenho um estabelecimento com até 20 empregados. Sou obrigado a anotar o registro de entrada e saída dos empregados em registro manual, mecânico ou eletrônico? A resposta é não. Daudi, mesmo não sendo obrigado, eu posso anotar o registro de entrada e saída dos empregados em meio manual, mecânico ou eletrônico? Você pode. Inclusive, é recomendável que você, empregador, haja nesse sentido. Justamente para demonstrar que naquele estabelecimento, que naquela empresa, são cumpridas as normas relacionadas à jornada de trabalho, ao controle da jornada. Tá legal? Mas não é obrigatório, já que você não extrapolou aquele limite de 20 empregados. Legal? Então essa é a primeira observação. Na verdade, é a segunda observação. A primeira, vamos lá, vamos marcar aqui em azul todas estas observações. Em primeiro lugar, primeira observação, que o limite anterior era de mais de 10 empregados, ele passou a ser mais de 20 trabalhadores. Legal? A segunda observação, que este limite, né, esta quantidade de trabalhadores, será aferida não por cada empresa, tá legal? Não por pessoa jurídica, né, não pela própria empresa, mas a cada estabelecimento. Então, são 20 trabalhadores por estabelecimento. Muitas vezes eu tenho ali a minha empresa, eu tenho ali uma personalidade jurídica,
E esta minha empresa, ela possui uma série de filiais, uma série de estabelecimentos. Este limite vai ser aferido em cada estabelecimento. Legal? Em cada estabelecimento. E a terceira observação é que a inexistência deste registro, dessa anotação da hora de entrada e saída, isso aqui não impede ou não retira dos empregados o direito às horas extras. Mesmo aqueles que trabalhem ali nesses pequenos estabelecimentos farão jus, sim, à hora extra, pagamento do adicional, a uma série de repercussões decorrentes do controle de jornada. A questão é que não será obrigatória essa anotação em meio manual, mecânico ou eletrônico. Então, não impede aqui o pagamento de hora extra quando o empregado trabalhar ali em sobrejornada, em jornada extraordinária. Muito bem. A quarta observação, que nós vamos fazer do lado de cá, é que essa anotação pode constar de um meio manual, mecânico ou eletrônico. Então, nós estamos falando aqui sobre a modalidade, sobre a forma de se realizar esta anotação. E a CLT nos dá estas três alternativas, estas três opções: o registro manual, o registro mecânico e o registro eletrônico. Tá legal? Sobre este tema, é importante nós lembrarmos do seguinte: o registro eletrônico do ponto, né, o controle de ponto, o controle de frequência eletrônico, ele foi objeto de regulamentação lá pelo então Ministério do Trabalho. Então, há uma série de atos normativos infralegais que devem ser seguidos para quem for utilizar ali o registro eletrônico, né? Aquele relógio, aquele famoso REP. Registro eletrônico do ponto. Não? Registro eletrônico do ponto. Então, para evitar fraudes, o Ministério acabou expedindo uma série de regulamentações, né? São atos normativos que acabaram sendo prorrogados ali, demoraram um pouquinho para entrar em vigor, mas atualmente eles devem ser seguidos. Então, outra observação sobre a forma, sobre a modalidade de registro, é que isso pode ser objeto de acordo ou convenção coletiva. E é por esse motivo que nós vamos trazer esse carimbinho aqui para a tela. Esse carimbinho no sentido de que este é um tema, este aqui, ó, modalidade do registro da frequência, é um tema em relação ao qual o negociado prevalece sobre o legislado. É isso aí. É um dos assuntos que consta lá do rol do artigo 611-A da CLT. Então, o que vai acontecer? É possível que o sindicato dos empregados pactue, convencione com o empregador ou com o sindicato das empresas, sindicato patronal, que naquela empresa, para aquela categoria, o registro, o controle da frequência do ponto dos empregados será feito a partir de determinada modalidade, determinada forma de registro. Tá legal? Então, é uma das situações em que aquelas normas oriundas de uma negociação coletiva irão se sobrepor às normas constantes da CLT, as normas legisladas. Tá legal? Então, vimos aí, o atual limite não é mais de 10, agora é de 20. Este limite de 20, né, mais de 20 por estabelecimento. Legal? A ausência deste controle não impede o pagamento de horas extras aos empregados que consigam demonstrar a prestação, né, esse labor em sobrejornada. O registro desta anotação do controle da hora de entrada e de saída deve ser feito ali no formato manual, mecânico ou eletrônico, sendo que a modalidade de registro é um dos temas em relação aos quais o negociado prevalece sobre o legislado. Tudo bem até aqui? Agora, esta é a regra geral que nós estamos estudando. E nós vamos trazer aqui uma série de considerações a partir desta regra geral. Uma dessas observações, que também foi inserida na CLT e no nosso ordenamento jurídico a partir da Lei 13.874, de setembro de 2019, é a possibilidade de realizarmos um controle de ponto por exceção. Um controle de ponto por exceção. Então, do que é essa história de controle por exceção? Amigos, esse controle por exceção
ele foi positivado no nosso ordenamento jurídico a partir da Lei 13.874, mas mesmo antes disso, o TST já vinha aceitando, já vinha acolhendo a possibilidade de se realizar este controle de ponto por exceção em determinadas situações. Como é que funciona? O que a gente tem que perceber primeiramente? A realização do controle de jornada é uma determinação legal, é a grande regra geral que nós acabamos de ler, 74 caput, 74 parágrafo 2º, mas é preciso que a gente reconheça que o controle da jornada, né, esse controle tão preciso sobre a jornada dos empregados, ele gera uma série de custos para o empregador. Legal? Gera uma série de custos para o empregador realizar esse controle. E acaba retirando um pouco da flexibilidade na prestação de serviços que é exigida em algumas situações. A partir deste sentimento de que o controle estava muito rígido, de que o controle era muito burocrático, passou-se a permitir o controle por exceção. E no controle por exceção, amigos, o empregado, ele não vai ser obrigado, ou o empregador não é obrigado a registrar todas as entradas do empregado ali na empresa para fins de início da jornada de trabalho. Ele não vai registrar todas as saídas do empregado, não. Aquilo que ocorre, aquelas situações ordinárias, aquelas situações cotidianas comuns do dia a dia de trabalho, elas não serão objeto de controle, não serão objeto de anotação. Legal? Então, o controle por exceção é justamente isso aí. Olhem só, a regra geral, aquela jornada corriqueira, que segue a regra geral, ela não mais necessita ser controlada, ela passa a ser, vou trocar aqui a cor da caneta, ela passa a ser presumida. Tá legal? Presumida. Vamos ganhar aqui o espaço. Olha só, a jornada corriqueira, ela passa a ser presumida, dispensando-se o controle detalhado e preciso quanto àquela jornada normal, aquela que é normalmente, ordinariamente desempenhada pelo empregado. Agora vejam só, vamos chamar aqui de exceções. Aquelas situações excepcionais no dia a dia da relação de trabalho, no dia a dia da prestação de serviços, aquelas situações que fogem à jornada habitual, estas sim, amigos, estas devem ser objeto de registro. Legal? Então, a partir da Lei 13.874, restou positivado a possibilidade de se dispensar o registro daquela jornada cotidiana, daquela jornada corriqueira. Então, se o empregado está entrando no horário esperado para ele trabalhar, às 8 horas da manhã, ele sai ao meio-dia para o almoço, retorna às 2 da tarde e fica ali até por volta das 18 horas, eu não necessitaria fazer esta anotação, já que é uma situação cotidiana, uma situação corriqueira. Mas vejam só, em determinado dia, aquele empregado ele vai trabalhar um pouco a mais. Em determinado dia, aquele empregado vai ser convidado a prestar 1 hora extra, 2 horas extras. Em determinado dia, ele vai trabalhar em período noturno. Então, o que vai acontecer? Eu vou enquadrar aquela situação em uma situação excepcional, fora da minha jornada habitual. E aí sim, eu registro aquilo. Tá legal? Eu registro aquilo. Então, eu dispenso a anotação, dispenso o registro das situações corriqueiras e passo a me concentrar e registrar apenas aquelas situações fora do habitual. Legal? Este é o cerne do controle da jornada, do controle de ponto por exceção. Dito isso, vamos ler juntos aqui o que está dizendo a atual redação do 74, parágrafo 4º. Diz lá que fica permitida
a utilização do registro de ponto por exceção, ou meios alternativos de controle da jornada, registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, e o detalhe é a forma de se pactuar este controle de ponto por exceção. Segundo a CLT, o controle de ponto por exceção pode ser estabelecido, isso aqui cai em prova, amigos. Isso aqui cai em prova. Este controle pode ser estabelecido de 3 maneiras. Eu posso estabelecer o controle de ponto por exceção por meio de um acordo coletivo de trabalho, por meio de uma convenção coletiva de trabalho, ou ainda por meio de um acordo individual. Opa, acho que meu joelho está esbarrando aqui no teclado. Acordo individual, ou seja, entre empregado e empregador, sem a necessidade do sindicato, desde que este acordo seja escrito. Legal? Necessidade de um acordo individual por escrito. Então, estas são as 3 formas que a CLT considerou serem viáveis de se estabelecer o controle de ponto por exceção. Então, vejam que o TST, apesar de já vir reconhecendo anteriormente a possibilidade de controle de ponto por exceção, reconhecia quando era previsto em acordo ou convenções coletivas. E a grande inovação aqui da CLT foi justamente trazer a possibilidade de estabelecê-lo por meio de acordo individual por escrito. Legal? Então nós já vimos aí a regra geral, a jornada deve ser controlada. Estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, o controle deve seguir ali o registro em meio manual, mecânico ou eletrônico. Nós vimos ainda que é possível o controle de ponto por exceção, desde que estabelecido por meio de acordo, convenção coletiva ou acordo individual escrito. Tá legal? Ah, sim, é importante nós detalharmos este ponto. Por quê? O acordo individual ele deve ser por escrito. Não vale aquele acordo individual verbal, e também não vale o acordo tácito. Aquele acordo tácito, aqui ele não é admitido a partir da literalidade do 74, parágrafo 4º. Legal? Dito isso, nós vamos comentar aqui sobre o chamado ponto britânico. Ponto britânico. E antes de mais nada, deem uma boa olhada aqui nesse cartão de ponto que nós estamos trazendo. Cartão de ponto exemplificativo. Olhem só. Empregado chegou na segunda-feira pontualmente às 8 horas. Saiu para o almoço pontualmente ao meio-dia. Retorna do intervalo do almoço e registra ali o seu ponto exatamente às 14 horas. E lá ele permanece até pontualmente às 18 horas. Olhem só, na terça-feira de novo. Né, esse empregado ele trabalha no Brasil, não é lá na Inglaterra. Legal? Apesar disso, olhem só a pontualidade britânica com que ele trabalha e registra aqui a sua frequência. Legal? E nesse sentido, é isto que a jurisprudência e a doutrina têm chamado de ponto britânico. São situações, na verdade, é uma tentativa ingênua do empregador de fraudar o registro de ponto. Já que ele é obrigado a registrar estabelecimentos mais de 20 empregados, e muitas vezes ele tenta, né, fraudar esse registro, e ele coloca lá registros extremamente uniformes. Legal? Empregados sempre às 8 horas, sempre meio-dia, 14, 18. Legal? Então, é uma tentativa até ingênua de fraudar o controle de ponto dos empregados. E nesse sentido, já se debruçou a jurisprudência do TST e consolidou o seu entendimento aqui por meio da súmula 338, que diz o seguinte, olha só, súmula sobre registro de ponto e também sobre o ponto britânico. O primeiro inciso da súmula diz que é ônus do empregador, que conta com mais de, olhem só, na redação original da súmula, constava um empregador que conta com mais de 10 empregados. Legal? Mas se nós formos adaptar a redação deste item à atual legislação, nós iríamos substituir aqui os 10 empregados pelos atuais
20 empregados do parágrafo 2º. Então é ônus do empregador, que conta com mais de 20 empregados por estabelecimento, o registro da jornada de trabalho na forma do 74, parágrafo 2º. Legal? Pré-assinalação dos períodos de repouso, registro manual, mecânico ou eletrônico. Então, já que é ônus do empregador, e se ele não apresenta, o TST concluiu da seguinte forma, sendo que a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera uma presunção, e é uma presunção relativa, de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elegida por prova em contrário. Pessoal, trocando em miúdos este inciso 1º da súmula 338. Imagine a seguinte situação. O Carlos trabalha aqui no Estratégia Concursos no estabelecimento de Brasília. Imagine só que aqui nós temos mais de 20 empregados. E o que acontece? Havendo mais de 20 empregados, o empregador ele é obrigado a realizar aquele controle por meio do registro na forma que nós comentamos no 74, parágrafo 2º. E imagine só que o Carlos é demitido, pede demissão e ele decide processar o seu antigo empregador. Ele vai lá e entra com uma reclamação trabalhista em face do Estratégia Concursos. Ele vai para a justiça buscar os seus direitos. É legal? E ele chega lá para o juiz e fala, olha, senhor juiz, lá na petição inicial, ele diz, olha, eu prestava 2 horas extras todos os dias, de segunda a sábado, e o Estratégia nunca me pagou nenhuma dessas horas extras. O que faz o juiz? Ato contínuo, identifica lá, obrigação daquele empregador de realizar o controle de ponto, o juiz chega para o empregador e fala, olha, me dê aqui todos os registros de ponto daquele empregado. Legal? E o Estratégia, o empregador diz, olha, senhor juiz, eu não vou dar, eu não possuo, extraviou, enfim, ele não apresenta este controle de frequência. Nesse sentido, o juiz vai presumir que aquela jornada, que aquelas 2 horas extras diárias que o Carlos alegou que fazia, que aquilo é verdade. É isso que está dizendo aqui a súmula. A não apresentação deste controle de ponto gera uma presunção de veracidade da jornada alegada pelo empregado. Tá legal? Esta presunção, no entanto, é uma presunção relativa. Por quê? Se o empregador, apesar de não entregar o controle de ponto do Carlos, ele vai lá e, por meio ali de outras formas probatórias, né, utilizando-se ali de outros meios de prova, ele traz lá uma testemunha, ele traz ali algumas imagens das câmeras de vigilância, de segurança aqui do Estratégia, demonstrando que o Carlos não saía às 8 horas da noite, ele saía às 6 horas da tarde. Ele traz ali algumas trocas de e-mails com escala, enfim. Então, se o empregador, muito embora não exiba, não entregue ao juiz o controle de ponto, ele consegue demonstrar que aquela jornada alegada pelo empregado ela não é real, aí sim ele acaba, de algum modo, desconstituindo aquela presunção que havia. Legal? Não fazendo esta prova, a Justiça do Trabalho irá presumir como verdadeira a jornada alegada pelo empregado na sua petição inicial. É isso que está dizendo aqui o inciso 1º da súmula 338 do TST. Muito bem, o inciso 2º diz o seguinte, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova em contrário. Esse segundo item, ele se refere àquelas situações em que algum instrumento coletivo, algum instrumento normativo diz lá, olha, a jornada de trabalho dessa categoria de trabalhadores na empresa é de tal hora até tal hora. Então, o que está entendendo aqui o TST é que há uma presunção de veracidade, uma presunção de que essa jornada era cumprida, mas vai importar mais a jornada efetivamente cumprida. Então, ainda que aquela jornada esteja escrita ali em um instrumento normativo, é possível que tanto empregado como empregador, eles façam prova de que outra jornada era cumprida, ainda que aquela esteja escrita em algum instrumento coletivo. É legal? Esse é o inciso 2º. E o terceiro, diz lá, os cartões de ponto. E aí sim, o inciso 3º se relaciona aqui ao estudo do ponto britânico. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova.
Invertendo-se o ônus de prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desincumbir. Olhem só, aqui também é aquela situação em que o empregado vai lá e processa o seu empregador. E imagine só, ao invés, no inciso primeiro, a situação em que o empregador não entrega o controle de frequência e possui mais de 20 empregados. Já nesse inciso terceiro, é a situação em que o empregador vai lá e entrega um registro para o juiz, exibe lá um registro, um controle de frequência, mas o controle, ele é totalmente uniforme, né? Sempre o empregado entrando naquele horário, sempre encerrando a sua jornada naquele horário. E como há esta... Eu vou presumir que aquele registro ele é fraudulento, legal? Ele é fraudulento, diz o TST que ele é inválido como meio de prova. E além disso, além de ser inválido como meio de prova, a partir da apresentação deste meio de prova inválido, eu vou presumir que a jornada, que aquelas 2 horas extras que o Carlos alegou que fazia na petição inicial, eu vou presumir que aquela jornada é válida, que ele fazia sim aquelas 2 horas extras diárias. De novo, aqui uma presunção relativa que pode ser elegida por prova em contrário. Então o empregador poderia, apesar de ter exibido ali aqueles cartões de ponto uniformes, ele poderia utilizar de outros meios de prova para desmontar, para desmentir o empregado, vamos dizer assim. Tá legal? Então, é por esse motivo que o TST diz lá que os cartões de ponto britânicos são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus, as horas extras, que passa a ser do empregador. E se, já que é uma presunção relativa, caso o empregador não consiga, de fato, provar a jornada que ele está alegando, que o empregador está alegando, vai prevalecer a jornada da inicial, ou seja, a jornada da petição inicial, que é aquela alegada pelo empregado. Legal? Agora, amigos, nós já estamos caminhando aqui para o final deste bloco sobre controle de jornada e é importante nós comentarmos uma outra exceção. São situações que fugirão completamente a esta regra que nós estamos estudando, que nos diz que a jornada de trabalho deve ser objeto de controle e deve ser controlada. Nós já vimos que é possível controle por exceção, e agora nós vamos ver 3 situações em que a jornada poderá ser dispensada do controle. É isso aí, o empregado vai trabalhar em determinada hora, o empregador não está obrigado a anotar isso. Ele sai para o almoço, ele encerra o seu expediente e o empregador não estará obrigado a registrar estes horários. São as chamadas jornadas não controladas. E elas se encontram previstas lá no artigo 62 da CLT. Tá legal? Artigo 62 da CLT que diz simplesmente que não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, e esse capítulo a que se refere aqui, o caput do 62, é o capítulo que é chamado da duração do trabalho. Legal? Da duração do trabalho, ou seja, antes de nós passarmos aqui ao detalhamento destas 3 hipóteses, dessas 3 situações, vejam, é importante que a gente perceba exatamente do que nós estamos falando aqui. Estes empregados, eles foram excluídos do controle de jornada. Então, amigos, a jornada deles, eu tenho ali um empregado que, se eu fosse controlar ali no relógio, se eu fosse registrar a jornada dele, eu iria perceber que ele trabalhou 9 horas, 9 horas e meia, 10 horas em determinado dia. Daldi, então ele vai ter direito à hora extra, não vai? E a resposta é não. Se eu fosse controlar a jornada dele, eu iria perceber que ele trabalhou em período noturno, após as 10 horas da noite. Então ele fará jus adicional noturno, não é verdade? E a resposta é não. Então são situações em que o empregado é excluído do controle de jornada e, como regra geral, amigos, ele não fará jus a uma série de direitos, a uma série de repercussões decorrentes do controle de jornada. Então, regra geral, ele não fará jus à hora extra, regra geral, ele não fará jus a adicional noturno. Se o empregador deixa de conceder a ele o intervalo intra-jornada,
ele não fará jus à indenização decorrente da não concessão ou da concessão parcial, porque ele foi excluído do controle de jornada. Bacana? Então, olhem só. Dito isso, vamos ver aqui as 3 situações em que os empregados não terão a sua jornada anotada, controlada e também não farão jus às repercussões decorrentes do controle de jornada, foram excluídos de todos esses direitos relacionados à duração do trabalho. Legal? Então, olhem só. Em primeiro lugar, nós temos aqueles empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Então, aqui neste primeiro inciso, eu tenho os chamados trabalhadores externos. Imagine só, eu vou contratar agora o Carlos, mas o Carlos ele vai ser contratado para ser um vendedor externo. Ele vai fazer o seguinte, ele vai sair batendo de porta em porta, ele não trabalha aqui dentro da minha empresa. Ele vai trabalhar aí, rodando nas ruas, batendo aí de porta em porta, oferecendo o nosso produto. O Carlos, amigos, é um trabalhador externo. Então, nessa situação, é incompatível qualquer tipo de fixação ou de controle da jornada de trabalho do Carlos. Por esse motivo, eu faço o seguinte, eu anoto na CTPS do Carlos, falo, olha, Carlos, aqui na sua CTPS vou anotar aqui, trabalhador externo. E a partir daí, a jornada do Carlos não é mais objeto de controle. Mesmo que ele trabalhe mais de 8 horas, não fará jus a horas extras. Legal? Então este é o primeiro caso, o caso dos trabalhadores externos. É necessário, detalhe aqui, é necessário o registro na CTPS para fins de evitar fraudes. O segundo caso é a situação dos gerentes. Tá legal? Dos gerentes. Assim considerados, não apenas aqueles cujo nome do cargo ou nome da função é gerente de alguma coisa, mas todos aqueles que exercem cargos de gestão. Cargos de gestão aos quais se equiparam diretores, chefes de departamento ou filiais. Então nós estamos falando aqui daqueles trabalhadores que de algum modo eles detêm um poder de mando, um poder de gestão. Estes gerentes, eles possuem, né, muitas vezes eles possuem ali um nível de confiança, um nível de fidúcia mais elevado. E aquele cargo que ele ocupa, aquela função que ele desempenha, né, já é inerente àquela função, ele trabalhar um pouco a mais, muitas vezes ele não estar submetido ao mesmo controle dos demais empregados. Então, nessa situação, se enquadra aqui esta segunda situação excepcional, os gerentes. Os gerentes ou aqueles que exercem, de algum modo, cargos de gestão. No item anterior, nós vimos que a condição para que o trabalhador externo estivesse dispensado do controle de jornada era a anotação na CTPS. Aqui nos gerentes, nós vamos ver que também existe uma condição. Eu só vou excluir o gerente do controle de jornada se ele receber uma gratificação de função com um determinado valor. Então, o gerente vai perder direito a estas prerrogativas ou essas proteções aqui da duração do trabalho. Em contrapartida, ele vai receber uma gratificação com um bom valor. Legal? Que nós já vamos comentar mais à frente. Em terceiro lugar, e aqui nós temos uma novidade decorrente da reforma trabalhista, é justamente a situação dos teletrabalhadores, empregados em regime de teletrabalho. Ou seja, ele não está trabalhando aqui presencialmente na minha empresa. Ele trabalha lá na casa dele, na casa da sogra, ele trabalha lá na casa da namorada, enfim, ele trabalha em outro local à distância. Então, o teletrabalho é aquela situação em que preponderantemente, ou seja, na maior parte do tempo, não é 100% do tempo, misturamos aqui, né? Preponderantemente, ele trabalha fora das dependências ali do local de trabalho.
E por esse motivo, por estar fora, né, vejam, ficaria difícil o controle de jornada, não é verdade? Então é por esse motivo que ele também foi excluído do controle de jornada. Então grave aí, nós temos a situação dos trabalhadores externos, dos gerentes e exercentes de cargos de gestão e dos teletrabalhadores. Aqui também será necessário anotar esta condição de teletrabalhador no contrato de trabalho. Legal? Então, em todos os 3 casos, nós temos ali um pré-requisito, uma condição, e é importante que a gente detalhe um pouco mais a situação do gerente. A situação do gerente é aquela que gera mais dificuldade de compreensão e a que mais aparece em prova destes 3 casos. Agora, antes de nós detalharmos a situação do gerente, é bom que se faça 2 observações aqui. Nós dissemos que estes empregados foram excluídos do controle de jornada e é por esse motivo que, como regra geral, eles não farão jus a horas extras, eles não farão jus a adicional noturno e a uma série de repercussões decorrentes do controle de jornada. Agora imagine o seguinte, imagine se, na prática, o empregador ele consegue realizar o controle de jornada desses empregados. Então vejam só, na prática, eu vou lá e começo a exercer o controle sobre a jornada do trabalhador externo. Eu instalo uma série de dispositivos, de equipamentos tecnológicos para realizar o controle de jornada do teletrabalhador, do meu gerente. Eu obrigo o gerente a bater ponto. E aí, nessa situação, aqueles trabalhadores que, em tese, não seriam abrangidos pelos direitos decorrentes aqui desse capítulo da duração do trabalho, aí, amigos, a situação se inverte. Porque eles somente serão excluídos, eles somente deixarão de receber horas extras, adicional noturno e demais direitos previstos nesse capítulo aqui da CLT, se efetivamente, se de fato não houver controle sobre a jornada de trabalho deles. Porque a doutrina e a jurisprudência nos dizem que, apesar de estarem previstos aqui no 62, se o empregador controla a jornada de trabalho desses empregados, a partir daí, eles farão jus à hora extra, adicional noturno e aos demais direitos previstos aqui nesse capítulo da CLT. Legal? Então esta é a primeira observação. A segunda observação é que estes empregados, eles têm direito sim ao repouso semanal remunerado, o RSR ou descanso semanal remunerado. Por quê? O repouso semanal remunerado, ele não está previsto nesse capítulo da CLT. Ele está previsto em uma lei específica, que é a Lei 605. Então, mesmo teletrabalhadores, trabalhadores externos, os gerentes, eles farão jus, sim, ao repouso semanal remunerado. E se eles fazem jus ao repouso semanal remunerado e em determinado dia, preferencialmente aos domingos, em determinado domingo, aquele gerente ele é chamado a trabalhar, aí nesta situação ele receberá sim as horas extras ou ele deverá ter direito ao descanso relativo àquele repouso que deixou de ser concedido. Tudo isso porque, vejam, essas 3 situações, essas 3 categorias de trabalhadores foram excluídos dos direitos previstos nesse capítulo da CLT, que é o capítulo da duração do trabalho. Mas como o repouso semanal remunerado ele está previsto lá na Lei 605, estes empregados não foram excluídos dos direitos previstos lá na Lei 605. Motivo pelo qual o trabalho durante um dia ali de repouso semanal remunerado assegura sim a estes trabalhadores um descanso respectivo ou a devida remuneração extraordinária. Muito bem, agora nós vamos detalhar este segundo inciso, que é a situação dos gerentes. Olhem só, o parágrafo único do artigo 62, que nós estávamos lendo, ele diz claramente para a gente que o regime previsto nesse capítulo será, sim, aplicável aos gerentes, ou seja, empregados mencionados no inciso 2º, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo olhem só, gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%.
Trocando em miúdos, pessoal, para que o gerente efetivamente seja excluído do controle de jornada, seja efetivamente excluído dos direitos previstos no capítulo da CLT quanto à duração do trabalho, é necessário que ele receba 40% a mais do que a remuneração do cargo efetivo. Se ele recebe menos do que 40%, menos do que 40%, aí ele não será, não é permitido restringir do gerente esses direitos previstos naquele capítulo. Então, olhem só, para nós sistematizarmos isso que nós acabamos de dizer, peguem aí a situação dos gerentes, né, que são esses exercentes de cargos de gestão. Alguns irão perceber-se uma gratificação igual ou superior a 40%, que é o patamar previsto lá no parágrafo único, e outros irão receber uma gratificação inferior a estes 40%, ou mesmo não receberão nenhuma gratificação. E aí o que vai acontecer? Na primeira situação, ou seja, atendendo ao que está previsto lá no parágrafo único, aí sim o gerente será excluído do controle de jornada e ele não fará jus, não terá direito à hora extra como regra geral. Por outro lado, se a gratificação for inferior, ou seja, se o montante recebido por ele for inferior a este plus remuneratório de 40% previsto no parágrafo único, aí, amigos, ele continua fazendo jus à hora extra. Legal? E aí ele não mais pode ser excluído do controle de jornada. Então, notem, quanto ao gerente, existe esse requisito de ele receber um plus remuneratório, claro, ele vai perder ali alguns direitos, em troca ele deve receber uma remuneração de 40% superior à do cargo efetivo. E isso foi cobrado aqui nessa questão. Olhem só, eu gosto muito dessa questão, porque ela nos permite aplicar, né, botar a mão na massa e realmente aprendermos este conceito que nós acabamos de estudar. Diz o seguinte aqui o examinador. Em julho de 2009, o salário de Mauro correspondia a R$ 2.700. Então, R$ 2.700 é o que ele recebia. Legal. A partir de agosto de 2009, além desse salário, Mauro passou a receber uma gratificação. Olha só. Ele recebeu uma gratificação de R$ 810, devido ao fato de ter sido promovido a gerente geral, com plenos poderes para representar o empregador, podendo até mesmo admitir e dispensar empregados. Em decorrência disso, Mauro teve que trabalhar muito mais, não é verdade? Mauro passou a permanecer nas dependências da empresa regularmente de segunda a sábado, das 8 às 18. Olhem só, de segunda a sábado, das 8 às 18, com intervalo de 2 horas. Se nós formos fazer aqui essas contas, ele trabalhava de segunda a sábado, ou seja, 6 dias na semana. Se ele ficava das 8 às 18, ele tinha ali uma jornada com 2 horas de intervalo, ele tinha uma jornada de 8 horas. Legal? Então, ele acabava trabalhando ali 48 horas semanais. Sendo que o limite, né, nós conhecemos o limite constitucional, é de 44 horas semanais. Em tese, o Mauro deveria receber ali 4 horas extras. 4 horas extras. Mas ele agora é um gerente e pode ser que ele tenha sido excluído, pode ser que essas horas extras não sejam devidas ao Mauro, por estar nessa situação lá do inciso 2º do artigo 62, estar ocupando esse cargo de gerente. Então diz o item que nessa situação hipotética, Mauro não tem direito à percepção de horas extras. Aqui, amigos, a grande pergunta que está por trás desse enunciado é: será que o Mauro está realmente percebendo uma gratificação de 40% do salário efetivo? E nós vamos ver que não. Olhem só. O Mauro recebe aqui uma gratificação de 810. De 810. Se nós fôssemos pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma calculadora para fazermos essa continha. Olha só, se nós fôssemos pegar aqui esse salário dele de 2.700, legal? E fazer aqui vezes 0,4, nós vamos ver que 40% de 2.700, ele deveria receber uma gratificação
um plus remuneratório de R$ 1.080. E ele recebeu de apenas R$ 810. Então vejam, essa gratificação que o Mauro está recebendo não é suficiente para excluí-lo do controle de jornada e para excluí-lo, né, para fazer com que ele não mais tenha direito às horas extras. Motivo pelo qual este item está errado. Legal? Mauro fará sim jus à percepção destas horas extras por ele prestadas. E diante disso nós vamos sintetizar, vamos resumir tudo isso que nós estamos comentando por meio desse mapa mental. Quanto ao controle de jornada, é bom que nós lembremos que é a regra geral que deve ser obedecida pelos empregadores em geral, sendo que estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, não é mais 10, são 20 trabalhadores, para estes estabelecimentos é obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em meio manual, mecânico ou eletrônico. Deve haver também a pré-assinalação dos períodos de repouso. Em relação a eles, a não apresentação injustificada dos controles de ponto, nos termos da súmula 338, gera uma presunção, ainda que relativa, da jornada alegada pelo empregado. É possível, após a Lei 13.874, o chamado controle de ponto por exceção, desde que estabelecido por meio de acordo individual por escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. A apresentação de cartões de ponto uniformes, ponto britânico, é inválida. Esses cartões apresentados são inválidos como meio de prova e eu vou presumir como válidas, né, como verdadeira a jornada alegada pelo empregado. Há 3 situações em que a jornada deixa de ser controlada, que são os trabalhadores externos, atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, desde que eu anote essa condição na CTPS. Eu tenho, em segundo lugar, a situação dos gerentes, desde que eles recebam ali um plus remuneratório de 40% do salário efetivo, tá legal? 40% ou mais. E a situação dos teletrabalhadores. E isso deve constar expressamente no respectivo contrato de trabalho. E com este breve resumo, nós encerramos este bloco a respeito de controle da jornada. Espero que tenha sido útil.